Sabe aquela famosa frase, usar ou perder? Pois é, ela pode até ser um clichê, mas quando o assunto é a nossa musculatura, ela é a mais pura e brutal verdade. Agora a pergunta é, com que velocidade a gente realmente perde força quando a inatividade bate a porta? A resposta da ciência para isso bem, ela é surpreendente. E de uma forma bem curiosa, ela conecta pessoas em uma cama de hospital com astronautas flutuando lá no espaço. Para começar, vamos com uma pergunta que parece um enigma. O que pode ligar alguém que está de cama num hospital com outra pessoa flutuando em gravidade zero a centenas de quilômetros da Terra? Parece que nada, né? Mas a resposta é bem impactante. Exatamente isso. Os dois grupos sofrem com uma perda de massa muscular que é incrivelmente rápida e muitas vezes debilitante. E não é uma coisinha que se resolve em alguns dias, não. As consequências podem durar, muito tempo. O que mostra o quão drástica é a reação do nosso corpo à falta de movimento. E isso nos traz direto para a primeira parte aqui da nossa análise, o problema do desuso. Vamos entender a escala e o impacto real do que os cientistas chamam de atrofia induzida pelo desuso. E isso, olha, é algo que pode afetar qualquer um em vários cenários diferentes. Pense um pouco nesse número. Uma pessoa hospitalizada pode perder quase 11% da sua força muscular em menos de 2 semanas. É uma queda, assim, brutal. E na prática, isso pode ser a grande diferença entre conseguir se levantar da cama de forma independente ou não. Agora, lá no espaço, o desafio é ainda maior. Astronautas podem chegar a perder, em média, 15% do volume do músculo do quadríceps depois de uma missão longa. Isso só mostra o papel fundamental que a gravidade tem para manter a nossa musculatura em dia. Mas o ponto mais crítico é este aqui. Não é uma perda que vai embora rapidinho. Como essa situação do estudo deixa bem claro, os efeitos podem ficar por meses ou até anos, tanto para pacientes que já tiveram alta quanto para astronautas quando voltam para a Terra. Então tá, se o problema é a inatividade, a solução tem que ser o exercício, certo? Parece óbvio, mas a grande questão que os pesquisadores queriam responder era um pouco mais complexa. Qual é a melhor hora de usar o exercício? Porque o timing aqui pode ser tudo. E para encontrar uma resposta definitiva, os cientistas usaram uma das ferramentas mais poderosas que eles têm, a meta-análise. Funciona assim: em vez de começar um estudo do zero, eles juntam os resultados de dezenas de estudos que já existem sobre o tema, criando uma super-análise com um poder estatístico assim gigante. E a escala desse trabalho é impressionante. A gente está falando de uma análise que compilou 30 estudos diferentes, com dados de mais de 1.700 pessoas. Ou seja, as conclusões que a gente vai ver a seguir têm um peso científico enorme. E com isso, a gente chega na comparação central do estudo. O que funciona melhor? É o exercício preventivo, aquele feito durante o período de inatividade para evitar a perda de músculo? Ou seria o exercício terapêutico, que é feito depois desse período para tentar recuperar o que foi perdido? Vamos começar com os resultados aqui na Terra mesmo. Os pesquisadores olharam para dois cenários principais: a hospitalização e o repouso na cama, que é uma forma de simular algumas das condições do espaço, só que com gravidade. E olha, este gráfico mostra um resultado espetacular. Essas barras indicam o que eles chamam de tamanho do efeito do exercício preventivo. Quanto mais alta a barra, mais eficaz foi a estratégia. E o resultado foi claríssimo. Tanto em pacientes no hospital quanto em voluntários deitados, se exercitar durante o período de mobilidade teve um impacto positivo gigantesco para manter a força. Então, a conclusão para os cenários aqui na Terra é bem direta. Agir antes que o problema se instale, ou seja, se exercitar durante a imobilidade, simplesmente funciona. É uma estratégia muito eficaz para lutar contra a perda de força. Mas é aqui que a história dá uma virada fascinante. Será que o que funcionou tão bem aqui na Terra também vale quando a gente sai do planeta? O que será que acontece na gravidade zero? A pergunta que não quer calar é: a mesma lógica se aplica? Aquele exercício que foi tão bom na Terra, ele também consegue proteger a força muscular dos astronautas lá no espaço? E a resposta é surpreendente. Olhem só a diferença. A barra que representa o efeito do exercício no espaço é quase nada. Estatisticamente, o resultado foi considerado insignificante. O mesmo tipo de exercício preventivo que funcionou tão bem aqui na Terra parece que não protegeu a força muscular dos astronautas. E aí que está o paradoxo. Porque o ponto crucial é o seguinte: apesar da força não ter sido mantida, a massa muscular foi. Em alguns casos, a área do músculo até aumentou com o exercício.
Isso cria uma coisa bem esquisita. Músculos que mantêm o seu tamanho, mas não a sua função. Certo. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender qual é a mensagem principal dessa pesquisa tão completa. Essa tabela aqui resume a história toda de forma brilhante. Na Terra, a prevenção funciona para manter a força. No espaço, o resultado já é mais confuso. Mas o dado mais revelador mesmo está na linha de baixo. O exercício terapêutico, aquele feito depois da inatividade, mostrou pouco ou nenhum efeito na recuperação da força. Esperar para agir, pelo visto, não funciona tão bem. E isso só reforça essa ideia de que esperar para agir é uma estratégia bem menos eficaz. Tentar recuperar a função do músculo que foi perdida é muito, mas muito mais difícil do que prevenir essa perda em primeiro lugar. A prevenção realmente parece ser o melhor remédio. Apesar disso tudo, os próprios autores terminam com uma nota de cautela, bem típica da ciência. Mesmo que os dados apontem com força para a prevenção, eles dizem que ainda não tem evidência suficiente para declarar uma vitória definitiva. Mais pesquisa precisa ser feita, principalmente para resolver esse quebra-cabeça do espaço. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a gente quiser ir para Marte e além, entender essa desconexão entre massa e força do músculo em gravidade zero não é só uma curiosidade acadêmica, é uma necessidade para a sobrevivência e para o sucesso da missão. Como a gente vai garantir que os exploradores do futuro continuem fortes? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.